Olá, meus amigos, raizeiros de todo o Brasil, raizeiros de todo o planeta. Satisfação gigante ter os amigos aqui para a gente falar do São Paulo Futebol Clube. Querido São Paulo, amado São Paulo e ultimamente tão sofrido, não é? É o que a gente vem falando, quem já acompanha a gente há algum tempo já sabe dessa situação, né, que o São Paulo se encontra. Enfim, tem que olhar para frente e ter esperança que nessa paralisação aí o São Paulo consiga de alguma maneira atingir os objetivos que tanto a gente precisa e a gente quer, não é? Pessoal, estamos agora no YouTube, São Paulo Raiz com Rony Altieri no YouTube, né? Passa lá, por gentileza, se inscreva no canal também, convide os amigos são paulinos para conhecer o trabalho da gente, clica na sinetinha lá para poder ver os novos vídeos, enfim, participe com a gente, é um prazer e uma satisfação gigante tê-los sempre em convívio, né? Falando as coisas do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Férias terminaram, todo mundo descansou, né? E merecidas férias. A gente criticou bastante, mas enfim, elas existiram e agora o São Paulo retomou os treinamentos na última semana, né? Tem feito algumas partidas aí, inclusive enfrentou aqui nessa última o São Bernardo, 2-2, primeiro tempo time titular, segundo tempo o time reserva, né? E o São Paulo se ajeitando aí, se ajustando pro restante do campeonato. A pressão no Cuca vai aumentar? Com certeza vai, né, Cuca? O Cuca é um cara experiente, o Cuca é um cara conhecedor, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão regional, enfim, né? O Cuca tem conhecimento e experiência suficiente para saber que a pressão vem pesada sobre ele agora, né? Os resultados não vieram antes, né, na pré-Copa América, a gente esperava muito mais do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo que ficou de fora na pré-Libertadores, ficou de fora na Copa Sul-Americana, ficou de fora na Copa do Brasil. Ou seja, o São Paulo agora, de quarta-feira e de meio de semana, quando tem esses campeonatos, né, o São Paulo descansa, mais uma vez descansa, e a arquibancada agora é sofá da sala para a torcida do São Paulo, infelizmente. Né? Infelizmente essa é a nossa realidade. Ah, Rony, você só vai cobrar do Cuca, o Cuca não tem culpa. Pera um pouquinho, eu não estou dizendo que ele tem culpa. O que eu estou dizendo é que o Cuca também é responsável por essa fase como treinador experiente que ele é, né? Eu já disse há um tempinho atrás, as minhas fichinhas, as minhas moedas que sobraram de tanto apostar em gente no São Paulo, eu apostei tudo no Cuca, porque eu entendia e entendo ainda, né, que o Cuca pode ser o cara para salvar a situação que o São Paulo se encontra. Se por um lado, administrativamente, o São Paulo é esse terror que a gente tem assistido, né? Essa coisa horrível, pífia, notícias péssimas, ruins, todos os dias, né? Aparecem lá da presidência, da diretoria de futebol, do marketing, dos conselheiros e por aí vai, né? Se por um lado, tudo isso no São Paulo é muito ruim e tem sido muito ruim, por outro lado, a gente espera que o campo tenha uma outra forma de se comportar. Né? É obrigação do Raí, tão criticado o Raí, é duro pra gente falar do Raí, né? A gente que viu o Raí nos dar campeonatos, que viu o Raí nos dar troféus, que viu o Raí nos dar tantas alegrias, nós que acompanhamos o Raí na arquibancada, como muitos dos amigos que estão aí, agora tem que jogar tijolo no Raí, né? Pelo trabalho que ele tem feito junto à direção de futebol. Enfim, um dos papéis que o Raí tem, né? Já teria que ter feito, mas que tem também a partir de agora, é tentar blindar o campo, é tentar separar a administração, a falta de gestão, a confusão, a incompetência que o São Paulo tem vivido na sua área administrativa, né, do campo de futebol. Então, enfim, de alguma maneira o campo de futebol fica blindado e tenta seguir o seu caminho. Carta branca na mão do Cuca, Raí. Carta branca na mão do Cuca, porque a gente vai cobrar do Cuca. E não adianta o Cuca depois dizer, mas eu não tinha como trabalhar, enfim, vai dar mil desculpas aí, né? Para mim também, como tem dado com relação me faltam 9. Parece que o futebol não anda porque faltam 9. Enfim, a gente vai deixar tudo isso de lado a partir do momento que o São Paulo começar a jogar futebol. Oportunidade que tem a partir desse sábado, 19 horas, Morumbi, contra quem? O líder do campeonato. Você quer coisa melhor do que você sentar num restaurante fino, não é? O palco, o Morumbi, a torcida a favor, o São Paulo voltando de férias, o Cuca prometendo um novo futebol, que os jogadores também cumpram, né? Enfrentando logo quem? O líder do campeonato, ótimo.
o líder invicto, o time do momento, o time da mídia, o time do dinheiro, né? Esse é o momento do São Paulo aproveitar e começar a construir uma nova realidade. A chance é gigante para o São Paulo, né? Então, nesse sábado, o São Paulo, que possivelmente vai entrar em campo com o Volpi, o Hudson novamente improvisado, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Reinaldo, chegou a hora de jogar um pouco mais, né? No meio de campo com o nosso querido Luan, o Tietê, né? Tietê se apresentou, chegou da Ucrânia agora, já está tudo em ordem, já acertou o fuso horário. Enfim, vamos correr atrás, vamos jogar bola, porque o São Paulo depositou muita fé em você e dinheiro também, não é? E o Hernanes, estamos juntos, estamos torcendo por ti, sempre passou um momento difícil que agora se acerte, né? O ataque com o Antony, com o nosso querido Pablo e com o Pato, enfim, um ataque veloz, um ataque inteligente, um ataque fazedor de gols. Ainda acho que o Antony fica muito limitado, fica subaproveitado naquela lateral ali, né? Naquele lado do campo que ele fica confinado. Eu acho que com o futebol que tem, com a categoria que tem, com o domínio de bola, com a inteligência, né? Enfim, todos os valores aí que o Antony tem, ele poderia jogar flutuando, jogar solto pelo ataque, tá? Eu acho que seria muito mais aproveitado, muito melhor aproveitado no time do São Paulo se o Antony tivesse essas múltiplas funções. Mas enfim, eu não sou o técnico do São Paulo, quem é o Cuca? E obviamente eu apostei minhas moedinhas e vou continuar apostando no Cuca, é claro, né? Porque nós vamos precisar muito do Cuca nesse segundo turno. O São Paulo tem um segundo semestre voltado única e exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. Não tem Libertadores, não tem Copa do Brasil, não tem Sul-Americana, não tem nada que atrapalhe. Olha que ponto nós chegamos, não tem nada que atrapalhe o São Paulo, né? Portanto, o São Paulo tem que focar no título. A torcida tricolor não quer outra coisa que não seja o título. Nós queremos o título brasileiro, né? Então, Rony, mas você está querendo demais. Não, eu não quero demais. Eu sempre falo isso, o torcedor são paulino ele foi mal acostumado. Ele foi forjado na vitória, ele foi forjado na conquista, e grandes conquistas, né? Epopeias, verdadeiras epopeias, o São Paulo construiu na sua história. Portanto, a gente não quer outra coisa que não seja título. Eu, pelo menos, não quero outra coisa que não seja título. Tem gente que fala, é melhor cair para voltar. Gente, não pode, eu não vou pensar assim. O São Paulo, a instituição São Paulo Futebol Clube é gigante demais para eu pensar dessa maneira. O São Paulo tem que se consertar de algum jeito com tudo de horrível que acontece nos seus bastidores, né? De alguma forma o São Paulo tem que consertar dentro de campo e realmente seguir um caminho muito mais vitorioso, né? Acredito que o Pablo volte muito bem, acredito que o Pato se encaixe ali perfeitamente com o Pablo, né? São dois jogadores artilheiros, velozes, inteligentes, né? A gente conta muito ainda com o Pablo que nós vimos no Atlético do Paraná, um jogador veloz, um jogador criativo, muito inteligente com a bola no pé e fatal na cara do gol. Isso é muito importante para o São Paulo, esse complemento Pato-Pablo, né? Então assim, eu quero ver um meio de campo chegando mais, eu quero ver um meio de campo abastecendo mais o nosso ataque. A gente percebe ainda no São Paulo uma dificuldade de se organizar terrível, né? As linhas ficam completamente isoladas uma das outras. E a gente percebe muito bem isso. O meio de campo pouco defende, pouco ajuda a defesa e pouco municia o ataque, né? Então assim, a gente percebe vãos muito claros, e isso não vem só do Cuca não, isso já vem de outras épocas, desde Dorival eternamente Júnior, né? Então assim, que o Cuca de alguma maneira conserte isso tudo no São Paulo, harmonize esse elenco de alguma maneira, até porque o elenco também nos deve e muito, né? Muitos desse elenco fralda cheia estiveram no ano passado fazendo aquela decepção no final da temporada, no final do Brasileiro, aquela queda, né, que o São Paulo teve no momento mais importante que o São Paulo tinha que arrancar para o título. O São Paulo fez um caminho completamente inverso, completamente o contrário. Reforços? Ok, estão falando no Pará, na possível chegada do Pará. Eu não vou nem abrir comentários para o Pará, né? Eu ficaria com o que a gente tem hoje em dia também. Né? Essas coisas vêm para o São Paulo, os empresários plantam coisas no São Paulo e a galera que corre atrás das curtidas, dos cliques, coloca mil coisas aí, né? Então eu não vou nem considerar
essa possibilidade, porque eu também não acredito que o Pará possa vir a resolver o problema da lateral direita do São Paulo, um problema quase crônico. E pensar que a gente teve Getúlio, Zé Teodoro, Cicinho, Pablo Justo Forlan, meu Deus do céu, o próprio Ilcinho teve uma excelente passagem pelo São Paulo, o Cafu, enfim, tanto lateral, né? O Zé Teodoro, como eu falei também. E hoje em dia o São Paulo não consegue arrumar um lateral. A gente vive improvisando jogador naquele espaço de campo, naquela região ali, né? O Hudson tem lá os seus talentos, eu penso que seja um jogador extremamente limitado, um jogador até interessante para desarmar, porém, ficou só nisso, né? Me preocupa demais o Hudson jogando pelo lado do campo, por força da falta de velocidade, né? Um treinador adversário com um pouquinho mais de inteligência sabe em cima da onde ele vai ter que jogar, de um jogador, colocar um jogador ali veloz, né? Então me preocupa muito esse aspecto. Então o Hudson precisa muito da cobertura do Luan, precisa muito da cobertura do Arboleda, né? Para poder de alguma forma não comprometer, não criar a Avenida Hudson, ali que é um dos grandes perigos, né? Que a nossa meta sofre. A nossa meta que tem em Volpe, né? Cada vez mais, cada jogo ele vai se firmando, cada jogo ele vai ganhando a confiança do torcedor tricolor, né? Eu confio no Volpe, continuo também apostando as minhas fichas nele. É claro que depois de Rogério o mito Ceni, velho, é difícil, né? É complicado. A exigência em cima do goleiro São Paulino é gigante. O Volpe, debaixo do gol, ele se comporta muito bem. Péssimo ainda na saída de bola, na reposição de bola. Um dos grandes fortes que o Rogério Ceni tinha. Rony, você vai comparar o Volpe com o Rogério? Não, eu não estou comparando ninguém com ninguém. O que eu estou dizendo é que o Volpe tem um nível de exigência gigante, né, por estar substituindo Rogério Ceni. Só isso ele tem que enfrentar. E por enquanto tem saído bem, né? De alguma maneira a gente não poderia falar diferente. Raniel chegou. Quem? Raniel chegou, grande Raniel, né? Um colega meu lá de Belo Horizonte do Cruzeiro. Rony, vocês fizeram uma contratação interessante, esse cara se entrar no time, 3 ou 4 jogos, ele vira titular. Rapaz, eu falei que show de bola, que legal, tomara acender 2 velas para verificar se realmente, né, o Raniel se firma. Os outros lá pegaram o Ramírez, pegaram o Gil, né? A gente pegou o Raniel. Mas enfim, chegou a hora de as coisas começarem a dar certo no São Paulo, né? Chega de confusão no São Paulo, chega de trapalhadas, né? Chega de bizarrices, coisas surreais que acontecem na vida do São Paulo nesses últimos tempos. A gente torce demais pro Raniel, torce demais pro elenco, né? Eu vou dar uma esquecida no que aconteceu até agora, para não ficar um cara chato. Ô, Rony, você só reclama, bababá, aquele papo todo. Não, eu não reclamo não. O meu nível de exigência é muito grande. Porque cada vez que eu vejo o São Paulo entrar em campo e cada coisa horrível que eu vejo o São Paulo fazer, vou abrir uma aspa, vou abrir um parêntese aqui. Perdemos pro Bahia 2 vezes na Copa do Brasil, gente. 2 vezes, perdemos em casa e lá, fecha parênteses. Cada coisa ruim que eu vejo acontecer com o São Paulo Futebol Clube, isso daí me deixa, obviamente, eu fico deveras nervoso por força disso daí, né? São coisas que eu não admito na vida do São Paulo e eu tenho certeza que vocês também não. Então, por força disso, a gente exige demais a partir de agora do São Paulo Futebol Clube. Lembrando sempre, pessoal, canal do YouTube São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Atenção, São Paulo Raiz com o Rony Altieri. Vai lá, se inscreve, convida os amigos são paulinos, por gentileza, ajuda a multiplicar a palavra do São Paulo Raiz aí por esse mundão afora, tá certo? Clica na sinetinha lá também para você saber quando tem um vídeo novo, para a gente poder compartilhar. São Paulo Raiz que continua desde a sua formação, falando da história do São Paulo sempre, lembrando sempre os grandes ídolos, as grandes conquistas e falando do momento que nós temos vivido, né? Momento extremamente difícil, um dos mais complicados da história do São Paulo Futebol Clube. Não é verdade? É o que a gente tem vivido ultimamente. O São Paulo que tem, eu vou falar para vocês aqui os 5 próximos jogos, para a gente começar a já ficar ligado com relação a isso. São Paulo enfrenta o Palmeiras agora no sábado, depois pegamos a Chapecoense aqui no Morumbi também. 2 jogos em casa, chance boa, 6 pontos na cabeça que temos que fazer. Saímos para o Rio para pegar o Fluminense, né, do Fernando Diniz. Depois nós pegamos o Atlético do Paraná em Curitiba, 2 jogos fora, 2 jogos em casa primeiro, 2 jogos fora depois, e depois pegamos o Santos no Morumbi, né? O Santos do São Paulo, enfim.
O São Paulo tem elementos muito interessantes para poder deslanchar bem nesse campeonato, nesse segundo turno. Para poder deslanchar muito bem nesse segundo turno. Eu fiz umas continhas aqui. Nos intervalos dessas 5 partidas, o São Paulo tem 28 dias de treinamento, gente. Poxa vida, são 28 dias de treinamento que o São Paulo tem que aproveitar muito e bem, né? Ou seja, fez a pré-temporada e agora nesses intervalos tem 28. Ah, Rorimar, os caras também estão viajando, tem hora que tá dentro do avião, tem hora que tá no hotel, eu sei de tudo isso. Queiram ou não, são 28 dias a mais para o Cuca trabalhar e preparar esses jogadores fisicamente, taticamente. Vamos ver agora com a saída do Carlinhos Neves o que vai acontecer na preparação física do São Paulo. Tem a questão do departamento médico também que tem que ser resolvida o mais breve possível para a gente saber o que acontece ali, né? Diante de tanta contusão, diante de tanta dificuldade de recuperação, diante de tanto problema físico que a gente vem enfrentando. Então esses intervalos talvez ajudem também o São Paulo a melhorar nesse aspecto. Melhora taticamente, os jogadores se empenham um pouco mais. Agora com salários em dia, né? A gente espera que já estejam em dia os direitos de imagem dos jogadores, tadinhos, ficam pobres, né? Sem ganhar o pouco que eles já ganham ultimamente. Sim, fui irônico, porque veste a camisa do São Paulo. Ah, mas eu não recebi o desempenho cai pra cima da gente, pelo amor de Deus, né? Tem que pedir desculpa pro torcedor São Paulino, tem que pedir desculpa pra camisa do São Paulo. Acima de tudo, esse tipo de coisa eu acho inadmissível. É inadmissível atrasar salário ou direito de imagem, seja lá o que for, é inadmissível. Como é inadmissível também o empregado do clube, que ganhar o que ganha a bala que ganha, de repente parar de jogar, né? De repente parar de jogar por força disso. Isso realmente é uma coisa que não cabe na compreensão da gente, né? Aproveitar e falar dessa jaqueta aqui. Essa jaqueta é oficial de Tóquio 2005, né? Essa jaqueta aqui era de Alex Bruno, grande zagueiro Alex Bruno, campeão do mundo também, em 2005, que passou por algumas mãos aí, acabou na mão do meu amigo Fabrício, grande Fabrício, parceiraço aí da vida e do dia a dia, que me presenteou recentemente com essa jaqueta do São Paulo Futebol Clube, que eu vou guardar com carinho imenso, né? A jaqueta oficial do Campeonato 2005. Saudade daquele time de 2005, hein? Meu Deus do céu, eu adoro quando me chamam de saudosista, velho. Obrigado, eu sou saudosista mesmo, porque vi muito das vitórias e das conquistas do São Paulo Futebol Clube. Tá bom, gente? Vamos apostar para sábado que tudo corra bem, que tudo dê certo e a gente comece com o pé direito, né? Um 2-0 contra o Palmeiras, gol de Pablo e gol de Pato, já seria um começo fantástico para o São Paulo Futebol Clube. Lembrando vocês, canal no YouTube São Paulo Raiz com Rony Altieri, ok? São Paulo Raiz com Rony Altieri. Vai lá, se inscreve, convida os amigos por gentileza, clica na sinetinha para saber quando tem vídeo novo, para a gente voltar a falar. Bote lá nos comentários, enfim, vamos trabalhando esse dia a dia, esse compartilhamento, essa interação, acima de tudo, falando do nosso querido e do nosso amado São Paulo. Falou, pessoal? Meu muito obrigado, avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Até mais. Grande abraço, pessoal.